Paz do Senhor, meus irmãos. Grata a Deus por poder estar aqui com vocês. No dia de hoje iremos estudar um assunto, né, bem importante, onde muitas perguntas, muitas indagações. Como eu sei a vontade de Deus? Como eu sei se estou na direção de Deus? Como eu sei se Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Como ser guiada pelo Espírito Santo? Como saber se o Espírito Santo está guiando a minha vida, né? E vamos mostrar no dia de hoje um regulador. Qual é o regulador de todo crente? O regulador do cristão, que mostra, né, se estamos na direção de Deus, se estamos no caminho certo, se estamos na vontade de Deus. Iremos estudar no dia de hoje aqui no livro de Colossenses 3, a partir do 15, que diz assim: a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então iremos analisar esse versículo e iremos descobrir qual é o regulador de todo cristão, como saber se estou ou não na direção de Deus, se estou na vontade de Deus, né? O, a palavra paz, irmãs, o significado dessa palavra aqui dentro desse contexto, dentro desse versículo, ela quer dizer unir, juntar o que está separado, união, harmonia, estado de descanso e segurança. Então, quando a tua alma descansa, está aliviada, está calma, está tranquila, está quieta, isso é um estado de paz. Por quê? Porque tem a certeza de que está em paz com Deus. O que é que pode tirar a paz da gente, irmãs? O pecado. Vamos ler aqui no Salmo 32, para as irmãs entenderem melhor. O Salmo 32, onde o salmista Davi, ele pecou, tinha pecado contra Deus, com Batseba, né? E Davi, ele sentiu uma ausência de paz, né, por conta do pecado. Estava fora da direção de Deus. Aqui o 32, que diz assim: enquanto eu me calei, e o 3, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou-se em sequidão de estio. Aí ele dizia: então confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei o meu pecado ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoarás. Aí ele começou a sentir alívio, começou a sentir paz novamente. A paz voltou para a vida de Davi depois que Davi confessou o seu pecado. E aqui o 8, o Senhor diz que vai instruir ele, vai guiar ele pelo caminho, né, para que ele obedeça à voz de Deus. Então, irmãs, o que pode tirar a nossa paz, roubar a nossa paz, é quando nós estamos na direção de Deus. Perdemos a nossa paz, nada, tribulação, nada nos separará, nada tem condições de nos separar, né, tirar, roubar a paz de Deus, somente o pecado, né, quando estamos indo de contra a vontade de Deus. Diferente, em caminhos diferentes que Deus não traçou, que Deus não quis, não é isso que Ele quer para a tua vida. Então, muitas vezes, nós começamos a trilhar caminhos que não é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãs, e isso causa uma ausência de paz. A paz, ela sai de dentro do nosso coração. Então, a paz, ela é como um regulador, para que eu saiba, né, se eu estou na direção de Deus ou não. Aqui nesse versículo analisando, para a qual também fostes chamados em um corpo, né? Aqui o contexto do versículo está falando na união com o irmão, vontade de Deus, mas está mais interligado com a união com o irmão, em ter paz com o irmão, que aqui está dizendo, ó, e a paz de Deus para a qual também foste chamado em um corpo, né? Dominem vossos corações e sede agradecido. Então, por exemplo, eu me lembro de uma certa vez, né, de diversas vezes, quando eu vou falar algo que eu sei que vai desagradar alguém, eu sinto a ausência de paz no meu coração. Quando eu vou falar alguma coisa, eu posso até insistir em falar aquilo ali, mas que vai magoar alguém, que não é a vontade de Deus que eu diga àquela pessoa, eu sinto a ausência de paz. Quando eu estou conversando com uma pessoa que não é uma pessoa de confiança, quando eu estou conversando com uma pessoa, um assunto que não é para eu conversar, que Deus não quer que eu fale, eu sinto a ausência de paz, né? Alguma coisa que vai magoar o meu irmão, eu sinto a ausência de paz. Então eu sinto, é um regulador, é algo que está dentro, o Espírito Santo ele está mostrando através da ausência de paz, que não está no negócio, que não está agradando a ele, né. Muitas vezes ele não diz o porquê, então sabe o porquê. Se é porque vai magoar, se é porque não é para dizer, mas quando você faz, você vai saber o porquê depois, né. Quantas pessoas que já conversei e sentiam ausência de paz, muitas vezes eu passei mal, passando mal e as mãos ficaram geladas, aquela inquietação, e eu continuei contando, e na frente, irmãs, eu soube o prejuízo, né, aquela pessoa não foi de confiança, ela espalhou e foi então assim, a paz ela é um regulador, ela te mostra, Deus ele te mostra através da paz, né, a direção, o caminho que ele quer para a tua vida. Quando você começa a trilhar um caminho, fazer algo que não está na vontade de Deus, você sente uma ausência de paz, a paz ela se retira, ela sente aquela ausência, aquela falta de paz. Aí vem inquietação, quando você não confessa o pecado a Deus, me perdoe por ter desobedecido, por ter agido assim, você não confessa, você vem a inquietação, vem a agonia, vem o temor, vem o medo. Então tudo isso, irmãs, é a ausência de paz, a ausência de estar na vontade de Deus, de estar na direção de Deus. E tem uns se você for ver em algumas bíblias, né, alguma tradução diferente, ela vai falar assim:
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine. Então essa palavra domine, ela vai ter um sentido diferente, vai ganhar um sentido diferente, não fugindo que não está falando da mesma coisa, está falando da mesma coisa, mas como uma palavra tem várias traduções diferentes, né, ela vai falar sobre árbitro. No grego, o sentido dela, ela quer dizer governar, presidir, controlar, arbitrar, né? Então algumas traduções usam árbitro, arbitre, árbitro, né? Mas essa tradução aqui está o dominar, que é a mesma coisa no grego. Então essa palavra, irmãos, ela era usada naquele tempo, né? Que no contexto em que foi escrito, ela era usada, tinha um significado como um juiz. Ela era usada nos jogos gregos como um juiz. Que estava ali no jogo de futebol, por exemplo. Aí o grego, aquele que decide quem é o vencedor, aquele que diz quem vai vencer, né? Então, literalmente, ela significa presidir, governar, controlar. Paulo usa a palavra de forma figurativa, né? A paz de Cristo deve ser o árbitro no nosso coração do cristão, ou seja, quem decide as nossas atitudes, escolhas e reações. Como eu já falei para a igreja, quando eu estou fazendo alguma coisa que não está na direção de Deus, eu sinto uma falta de paz interior, uma inquietação, começa a agonia. Os irmãos, né? Um árbitro é aquele que controla o jogo, né? É como se fosse o juiz de um jogo. A gente vê muito isso em jogo de futebol, diversos jogos, né? E quando o juiz, né, vê que tem alguma falta, né, cometida pelos jogadores, ele faz o quê? Ele apita, né? Ele pega o apito e ele apita. Então a paz de Deus ela é assim. Quando você está passando do limite daquilo que Deus ele estabeleceu para sua vida, a paz de Cristo ela começa aqui, ó, a sair do teu coração e você vai sentindo. Quando o cristão sensível ao Espírito Santo, para nós sentirmos isso, é necessário ter sensibilidade espiritual, né? Não estar na direção de Deus, estar no controle, sendo dominado pelo Espírito Santo. Quando a gente não está no controle de Deus, a gente nem sente isso, né? Aí muitas vezes Deus brada com a voz dele, ou de diversas outras formas, porque muitas vezes a gente não está nem sensível mais à voz dele. Mas eu estou falando de um crente que está sensível à voz de Deus, que ouve a voz do Espírito Santo, né? Que tem sensibilidade espiritual, né? A paz, a ausência da paz, ela é uma, é como se fosse um apito, um juiz apitando, dizendo assim: olha, não é a minha vontade que tu fale isso, olha, não é a minha vontade que tu vá nessa direção, olha, volta, ou tu volta, vai ser pior, olha, é como se o Espírito Santo estivesse te barrando e dizendo assim, ó, volte para o caminho, volte na obediência a mim. E muitas vezes eu não entendo, aí eu continuo fazendo, aí vem a inquietação, vem a agonia, vem a ansiedade, vem diversos problemas, irmãos, eu não entendo, porque como cristão, né, eu estou inquieta, eu estou agoniada, eu estou assim, porque não estou na direção de Deus. Muitas vezes porque não estamos na direção de Deus. Porque o cristão, irmãos, Deus ele nos criou e o desejo de Deus, o cristão maduro, quando o cristão atinge a maturidade cristã, né, isso não quer dizer que atingiu a maturidade, ai meu Deus, agora eu sou. Não, estamos em aprendizado, né? A nossa vida é como o sol, é como o dia, né? E vai brilhando, brilhando, a luz do dia, a luz da aurora, até ser dia perfeito, né? Não chegamos à perfeição ainda, né? Mas com um crente que já tem experiência com Deus, né? Que conhece a vontade de Deus. Estamos falando de um cristão que conhece a vontade de Deus, que tem sensibilidade espiritual, a paz. Quando ela sai, quando você vai fazer alguma coisa que sente aquela ausência de paz, é o Espírito Santo dizendo que não faça. Eu já ouvi tantas pessoas, tantas coisas terríveis que aconteceram, porque mesmo sentindo aquela ausência de paz, não ligaram, não deram ouvidos e continuaram na direção que estavam caminhando e o final foi trágico. Então, meu amigo, que eu possa ouvir mais a voz do Espírito Santo, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala de diversas maneiras. Não estou dizendo que a única maneira de Deus falar é essa maneira. Deus fala através da sua palavra. Deus fala de diversas formas. Deus nos alerta de diversas formas. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer é tocar na paz dentro do coração. Porque quando a gente está longe da direção de Deus, irmãos, Ele retira a paz. A paz é retirada. Veja Saul. Quando Saul desobedeceu a voz de Deus, ele desobedeceu uma vez. Aí foi lá e Deus perdoou. Aí ele desobedeceu outra vez. Ao que foi que Deus fez? Retirou o Espírito Santo dele, retirou a paz de Saul. Saul começou a ser atormentado. Então a paz de Deus ela é um regulador de todo cristão, para que você saiba se está ou não na direção de Deus. Quando você vai orar, se tiver ausência de paz. A ausência de paz é uma certeza de que você não está na direção do Senhor. Porque a gente sabe, o cristão maduro, ele sabe o que é paz
e o que é discernir o que é paz, né? Como eu já falei aqui, aquela tranquilidade, aquela harmonia. Paz, irmãs, não é estar sentindo a presença de Deus todo o tempo, não. Aquela não, estou falando línguas estranhas, assim, não. Ter paz é ter certeza de que Deus está comigo. Mesmo sem senti-lo, mas eu sei que Ele está ali. Porque há momentos que a gente não sente, mas a gente tem a certeza de que Ele está conosco. É a convicção. E sem a paz de Deus, a gente não consegue confiar, a gente não consegue crer. Então é necessária a paz de Deus, ela nos traz descanso, traz alívio para a alma, ela guarda a nossa alma, está lá em Filipenses 4, que diz que a paz de Deus, ela guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes. Satanás não consegue tocar na tua mente, Satanás não consegue te atingir quando tu tem paz com Deus. Ele atinge até o teu exterior, né? Mas o teu interior ele não consegue atingir. E se vocês observarem, irmãs, se nós observarmos aqui no final do versículo, está dizendo: "E sede agradecidos", e sede agradecidos. Então é como se a gratidão fosse o termômetro do coração, alinhado com a vontade de Deus, né? Quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, ele gera gratidão dentro do nosso coração, nós conseguimos ser gratos. E lembrando uma coisa para os irmãos, ó irmãos, não existe gratidão sem reconhecimento da graça. Para eu ser grato, eu preciso reconhecer o que é graça. O que é graça? Né? Muitas pessoas tentam e não conseguem ser gratas, né? São murmuradores, reclamando disso, reclamando daquilo, porque não entendem o que é a graça. Foi de graça que Ele te alcançou, foi de graça tudo que Ele te deu. Eu não merecia o que Ele fez por mim, eu não merecia o que eu tenho. Quando eu entendo a graça, entendo o que é graça, eu sou grato. Então a gratidão ela só vem com o entendimento do que é graça. Foi um favor imerecido, eu não merecia, mas Ele fez. Então eu não tenho do que reclamar se foi algo que eu não merecia, se eu merecia peso, se eu merecia culpa, se eu merecia ser julgada. Mas Ele me absorveu. Se eu não merecia nada do que eu tenho, mas Ele me deu. Então por que eu vou ser ingrata a Ele? Isso gera gratidão dentro do nosso coração quando nós entendemos o que é a graça. É um favor imerecido, onde eu não merecia, mas Ele com a sua graça, com sua misericórdia e o seu amor, Ele fez. Então que no dia de hoje, irmãos, possamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele molde a nossa vida, molde as nossas decisões, que as nossas decisões estejam alinhadas com a vontade dEle, com o querer dEle, né? Que eu possa observar mais o meu coração quando eu vou tomar uma atitude, porque o Espírito Santo ele fala dentro de nós, porque Ele está dentro da gente, Ele fala dentro de nós. Então a falta de paz, a ausência de paz em alguma atitude que você vai tomar, irmãs, muitas vezes é que Deus não está se agradando daquilo que você está fazendo. Deus não está se agradando daquilo que você vai fazer. Então fica para nós essa reflexão. E a gratidão é o termômetro. É aquele que mede se estamos alinhados com a vontade de Deus ou não. Quando estamos gratos, alma tranquila, quieta, mesmo em meio à tribulação, porque o crente mesmo passando por tribulação, ele consegue ter paz. A paz de Deus, ela não é exterior, ela é interior. Independente da tribulação, independente da situação, se eu estou na vontade de Deus, eu tenho paz. Se eu estou alinhado com o querer dele, eu tenho paz. Agora, quando eu não estou alinhado com a vontade de Deus, quando eu não estou alinhado com o querer de Deus, irmãos, aí há uma ausência de paz. Aí Deus retira a paz dele para que eu entenda que eu preciso voltar ao caminho. Davi, ele falou, lemos aqui, como Davi, ele disse, somos segundo o coração de Deus, mas por pecar contra Deus, a paz se retirou de Davi. E veio a inquietação, o definhar dos ossos, e Davi se inquietou. A gente vê diversos profetas. Teve Elias, que se escondeu numa caverna, se entristeceu, mas não perdeu a paz. Vemos Jeremias, que também se entristeceu, mas não perdeu a paz. A gente vê que Jeremias ele fala bastante, dá para a gente entender bastante o que eu estou falando aqui. Jeremias 20, que diz assim, ó. Jeremias se entristeceu, ele disse: iludiste-me, 20 e o 7. Ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Aí o 9 ele diz assim: então disse eu, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, veja. Ele sentiu no coração dele que não era o querer de Deus aquilo ali, que ele estava pensando em deixar de falar a palavra de Deus, deixar de falar de Deus. E ele voltou ao caminho. Voltou novamente ao que Deus queria da vida dele. Então que eu possa voltar ao caminho, meu amigo. Que você possa voltar quando for conversar com alguém, quando for tomar uma decisão, quando for falar até uma palavra para alguém. Eu, irmãos, muitas vezes quando eu vou falar, digitar até no WhatsApp.
alguma palavra para alguém que vai magoar alguém, eu sinto no meu coração, o Espírito Santo me faz sentir. Aí eu prossigo se eu quiser. E muitas vezes eu, mesmo insistindo e fazendo, eu vejo um resultado mais tarde. Então que possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, não remediar depois de ter feito, né? Mas que possamos dar ouvido à voz de Deus, né? Para que a paz dele, ela permaneça dentro do meu coração e teu coração, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à aflição, mas que eu possa ter paz, independente da situação, que a paz de Deus esteja comigo. A paz é a única coisa que não pode se ausentar do cristão, é a paz de Deus. A paz, ela só se ausenta da sua vida e da minha vida se eu estiver em pecado contra Deus. Se eu estiver fora do caminho do Senhor, fora da vontade dele, fora do querer dele. Aí a paz, ela se retira, né? Mas independente de qualquer coisa, de qualquer situação, eu preciso ter paz com Deus. Sentir a paz de Deus dentro do meu coração. Então a paz de Deus, ela é um regulador. É o que regula, é o que te mostra se tu está na direção de Deus ou não. E a gratidão é como se fosse o termômetro que mede se você está alinhado no querer de Deus ou não. Somente essa palavra, espero ter ajudado muita gente, né? E fiquem na paz de Deus. Não permita que a paz do Senhor ela se retire do teu coração.